ao vivo. Gente do céu, eu gostei. Eu gostei demais desse filtro do André Fernandes. É o filtro do André Fernandes. Que fica... Vamos lá. E aí, menino? Cris, seja muito bem-vindo. Bruno, parabéns. Amigo, eu tava procurando o seu telefone para poder te dar parabéns, para te ligar. Terminando a live, manda mensagem para mim com o seu número que eu quero te ligar. Viu? Feliz aniversário. Gente, vamos lá. Poxa vida. Que coisa, né? Antônio, meu amigo da mentoria. Antônio, eu tava escolhendo você para ser minha dupla na mentoria, mas a outra pessoa já escolheu, mas eu tô ali rodeando, viu? Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Que noite maravilhosa, eu tô muito feliz. Muito feliz. Olha quem entrou aqui, a vida de Alice. Gente, vocês que têm filhos pequenos, que gostam de youtubers, essas coisas, sigam a vida de Alice. Sensacional as coisas, as artes que essa menina faz, além da criatividade que ela tem e inteligência. Então sigam a vida de Alice, viu? Gente, que alegria estar aqui com vocês. Imagina, nem tô alegre, né? O sorriso quase não cabe na tela. Mas vamos lá para mais uma live. Eu prometi para vocês que eu faria live aí durante todos esses dias. Então, hoje não seria diferente. Cleo, que bom que você tá aqui, viu? Hoje deu tempo. Vamos lá. Eu gostei desse filtro, né? Faz um negócio, é bem minha cara, né? Mas espero não dispersar. Se começar a dispersar, eu dou um clique assim, ó. Psh, daí ele para. Daí eu clico de novo. Daí ele se movimenta. Vamos deixar assim por enquanto. Tati, seja bem-vinda, viu? Gente, a Tati já se inscreveu no Rise Up. Parabéns, viu, Tati, pela decisão. Decisão. E eu vou falar hoje um pouco sobre decisão. E foi uma das questões que mais bateram ontem, né? E eu recebi várias mensagens depois. Eu queria até agradecer as pessoas que passaram a me seguir, passaram a acompanhar meu trabalho. É muito gostoso ver que o conhecimento ele cai em terra boa. E eu quero até usar o paralelo da a parábola do semeador. E eu até conversei ontem com uma amiga, Adriana, que o Antônio conhece ela também. Ela me mandou uma mensagem para me dar os parabéns referente ao curso. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Deixa ser melhor. E ela me deu os parabéns. Antes de tudo isso, gente, faz um favor para mim. Só um favor, olha só a minha cara pedindo esse favor para vocês. Clica nesse coraçãozinho aí, só para ele ter um alcance maior aqui no Instagram e chegar para mais pessoas que eu estou online, tá bom? É uma forma simples que você faz de contribuir com a pessoa que está aqui disponibilizando do conhecimento para vocês. Então, todas as vezes que vocês entrarem numa live, cliquem nesse coraçãozinho, é uma forma como se fosse o seu ingresso, entendeu? E no aviãozinho também, convidando mais pessoas para que elas ouçam também um pouco disso daqui. E essa amiga, Adriana, me ligou para dar os parabéns pelo lançamento do curso. E ela falou assim para mim, nossa, que esse curso alcance a vida de muitas pessoas, parabéns pela sua iniciativa. E depois eu recebi uma outra mensagem da Lígia, falando, que é uma outra Master Coach amiga, falando assim, amigo, parabéns, viu? Parabéns por ter dado esse passo, parabéns pelo treinamento, vai ser um sucesso. E ela falou o seguinte, que todas as pessoas que estiverem nesse treinamento, elas recebam algo nos seus corações, a transformação que elas buscam. E isso me fez ter um paralelo com a parábola do semeador. E diz assim, Shalom, paz. Diz assim que o semeador saiu a semear. E conforme ele lançava ali as sementes durante o caminho, algumas sementes caíram em lugares diferentes. E esses lugares diferentes, eles representam pessoas. E esses lugares diferentes muitas vezes representam fases das nossas vidas. Então ele fala que em um primeiro instante o semeador saiu a semear e as sementes caíram
no meio das pedras. E as sementes que caíram no meio das pedras, elas sufocaram a semente no processo de brotar, e até que a semente ela acabou não suportando. E acabou não dando ali o seu fruto. E fala sobre as dificuldades da vida. Sobre muitas vezes as pressões, as pressões que todas as pessoas passam, que acabam não conseguindo colocar em prática aquilo que elas aprenderam. Eu estou trazendo isso dentro de um contexto teoricamente bíblico, mas isso vale também para todo tipo de conhecimento. Por que será que às vezes é tão difícil? Difícil não, tão desafiador. Você participar de um treinamento, você participar de um processo e você não conseguir colocar em prática aquilo. E depois você entra dentro de um fluxo de frustração, você se entristece, você acaba se culpando por você não ter conseguido absorver tudo aquilo que você aprendeu e não ter conseguido colocar em prática. E a parábola continua dizendo também sobre algumas pedras que caíram no meio dos espinhos. Então, as que caíram no meio dos espinhos, elas foram aqui, como foi mesmo, bem? Dos espinhos? Foram sufocadas. Que passaram pelas situações também, pelas dores da vida, pelas dificuldades da vida. E muitas vezes, as dificuldades da vida, elas fazem com que você não consiga absorver o conhecimento. Muitas vezes as dificuldades da vida, elas fazem com que você não consiga viver tudo aquilo que você se propôs ou aquilo que você tem vontade. Então, fazendo um paralelo com esse momento que nós vivemos agora. Tipo, todo mundo estava bem, estava rodando trabalho, estava rodando empresa, estava rodando família, enfim, conforme cada um teve a sua percepção. E em determinado momento chega uma dificuldade que ninguém estava esperando. E é um momento que muitas pessoas se viram com muito conhecimento, com uma bagagem muito grande, só que se viram sem ação. Só que se viram sem conseguir colocar em prática isso. Olha isso aqui, parece um paradoxo. Como muitas vezes aquilo que nós acreditamos que fundamenta a nossa segurança, quando a gente menos espera, se esvai. E a gente se vê diante da dependência de Deus. E a parábola do semeador continua dizendo ainda que algumas terras, algumas sementes, elas pararam no meio do caminho. Foram jogadas no meio do caminho. E aí vieram as aves dos céus e pegaram essas sementes e essas sementes foram roubadas. São muitas vezes que você não dá ouvidos a coisas que são importantes. Então, primeiro são algumas situações que acabam te sufocando, depois outras dificuldades que acabam fazendo com que você cresça, mas com muita dificuldade. E muitas vezes coisas importantes e valorosas para você deixa passar do seu ouvido. Você deixa que isso se perca no meio do caminho. Mas existem algumas sementes que elas caem em terra boa. E essas sementes que elas caem em terra boa, elas frutificam a 30, a 50 e a 100 por um. Então, eu conversando com essa amiga, eu falei assim, poxa, Lígia, que esse conhecimento que a gente for compartilhar, ele caia em terra boa. E na hora eu senti algo muito forte no meu coração, porque eu não explico, eu sinto. As pessoas que me conhecem sabem. E eu pensei assim, eu falei, olha, mas por mais que algumas sementes, elas não caiam em terra boa, que eu receba uma capacitação para ir lá e tirar as pedras, para ir lá e tirar os espinhos. E a única coisa que eu não vou conseguir fazer é buscar as sementes que pararam no meio do caminho, porque aquilo que já passou, passou. No passado a gente não resolve nada a não ser aprendizado.
É isso que a gente traz de lá. E o que eu converso muito com os meus amigos, não vou chamar nem de clientes, as pessoas que caminham comigo, é que no nosso passado a gente só encontra aprendizado. E sobre algumas pessoas que muitas vezes se veem presas lá. Mas, e eu continuo dizendo assim, que a gente joga sempre no nosso time e o nosso time só joga para vencer. Se uma situação foi boa, eu celebro. Se uma situação for ruim, eu aprendo. E fazendo essa introdução, eu quero falar sobre protagonismo. Sobre a oportunidade que nós temos de sermos protagonistas. Protagonistas da nossa vida, protagonistas da nossa história, protagonista do nosso propósito. E muitas vezes o que nos impede de viver o protagonismo é a vitimização. Então nós estamos sempre sujeitos a padrões, a obstáculos, a regras ao longo da vida, mas a maneira como a gente lida com todas essas coisas é o que vai fazer a diferença na hora do resultado. Só que muitas vezes o que significa lidar com todos esses desafios? Eu falei um pouco disso ontem. Falando um pouco desses desafios, dessas frustrações, desses conflitos mal entendidos, distrações e todas essas questões que muitas vezes elas tentam nos desviar dos nossos objetivos. Espera aí, quase caí aqui. Dos nossos objetivos. Então, lidar com uma situação demanda muitas vezes a gente compreender o contexto de todas essas circunstâncias. Então, lidar com essas situações é principalmente a gente assumir as consequências dessas decisões. Então, eu comecei falando aqui sobre a questão de decisão. Então, eu recebi alguns contatos sobre as pessoas. Tem gente que vive de condição. Tem gente que ainda insiste em viver baseado nas experiências do passado. Tem gente que ainda persiste em pensar da mesma maneira, a se fechar, a pensar de uma maneira diferente e acaba tendo os mesmos resultados. E parece simples, mas quando a gente se vê diante dessas circunstâncias ou diante desses problemas, tudo isso acaba se tornando muito complexo. E ser protagonista da sua vida, da sua história, demanda energia e demanda foco. Mas, mais do que simplesmente aceitar as coisas como elas são. E o pior é quando a gente começa a fazer com que essas responsabilidades elas sejam atribuídas a fatores externos. Aí a gente começa a justificar, começa a colocar responsabilidade na conta de outras pessoas. Então, cada um de nós enxerga o mundo com a sua própria lente, que é a lente dos valores, a lente das crenças, dos modelos, dos estereótipos e muitos preconceitos. E todas essas percepções, elas são como se fossem filtros que nos impedem, muitas vezes, de enxergar novas possibilidades, novos caminhos. Nos impedem de decidir. E, voltando ao assunto da parábola, esses filtros, muitas vezes, são as pedras que sufocam o nosso crescimento. Esses filtros, muitas vezes, são os espinhos que nos impedem de crescer. E sem contar do histórico pessoal e das vidas que cada um tem. Então, todos os dias nós somos desafiados a legitimar nossas ações e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Então, só que, como adultos, nós assumimos papéis. E nesse mundo natural que a gente vive, se for dentro de um ambiente corporativo, vamos lá, a gente assume papéis, nós ganhamos cargos, e a gente ganha conforme a importância, senão a complexidade das nossas tarefas. E muitas vezes a gente direciona os nossos comportamentos por relação, por metas e por resultados. E nós influenciamos e somos influenciados pelo ambiente que a gente está.
E muitas vezes nós criamos vários mecanismos para nos adaptar a essas demandas. E nós somos criador. É porque meu celular está carregando, por isso está caindo. Sai não. Nós somos criador e criatura dentro do cenário do mundo, chamados a protagonizar as nossas ações. Mas muitas vezes nós preferimos deixar que circunstâncias acabam nos conduzindo. E é nesse momento que nós perdemos o controle das nossas vidas e abrimos mão do nosso poder de decisão. Ontem eu falei assim que Deus não está no controle. Eu recebi mensagens de pessoas perguntando o que é que eu quis dizer com isso. Eu quis dizer que Deus não está no controle quando você está aguardando que Ele venha decidir por você. Então tem muitas pessoas que muitas vezes esperam que Deus ele traga um anjo do céu para aparecer em humano para dizer para ele aquilo que ele tem que fazer. Eu não quero entrar dentro de um contexto bíblico espiritual aqui, respeitando o espaço de cada um. Mas eu quero dizer que decisões que você precisa tomar, Deus não vai tomar por você. Isso se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um poder que Deus dá na sua mão, para que você decida, escolha pelos seus caminhos. Você pode buscar direção, com certeza, eu tenho absoluta certeza que Ele vai te dar, e tem várias maneiras que Ele pode te dar sobre isso. Mas decidir por você, amigo, isso Ele não vai fazer. Por isso que é importante você olhar para o seu coração e muitas vezes se perguntar, será que eu estou querendo justificar a minha falta de ação porque eu estou esperando ser conduzido por Deus? Tem uma frase que diz assim, que Deus comanda os ventos e os mares, mas quem está no comando do barco da sua vida é você. Quem está na direção do barco da sua vida é você. E o comando do barco da sua vida, ele é direcionado pelas suas decisões. Só que muitas vezes a gente arruma desculpa para não assumir compromisso. Por quê? A gente quer viver de condição. A gente quer justificar. E viver de condição, que eu quero repetir, é você viver baseado nas suas experiências do passado. Essa manhã eu estava com os alunos da Universidade Drummond. Olha que privilégio. Tem uma delas que está até aqui, a Tati. E eu estava com eles ali. E foi um tempo bem precioso. E eu cheguei a imaginar, falei assim, poxa, pensando depois, né? Falei, há 2 anos atrás eu estava dentro de uma sala de aula como aluno. Hoje, 2 anos depois, eu estava durante 1 hora compartilhando com eles referente às minhas experiências e o conhecimento que eu tenho adquirido. E talvez se eu tivesse justificado, se eu tivesse parado no meio do caminho, eu não teria vivido essa oportunidade. Então, todas as vezes que você justifica os seus erros, todas as vezes que você se omite, você se coloca numa posição de culpar alguém ou alguma circunstância. E essa manhã foi muito bom e eu vou ter mais 3 dias ainda. 2 dias, quinta e sexta eu vou ter ainda esse tempo com eles ali. E essas desculpas que muitas vezes nós colocamos, ela faz com que nós assumamos papel de vítima das circunstâncias. E a gente acaba entrando dentro de um círculo vicioso que só vai ser quebrado quando você tomar uma atitude decisiva. Uma atitude realmente que eu chamo, que eu vou tratar isso no Rise Up, que é uma metanoia, que é uma mudança de pensamento. É quando você assume a responsabilidade por aquela ação e essa ação acaba gerando resultados concretos e sustentáveis. Só que para isso, você precisa decidir. Então, não é porque deu errado da outra vez que vai dar errado de novo. Eu falei essa manhã para eles. E eu falei assim, não é porque um relacionamento deu errado da outra vez, que você falhou das outras vezes, que você vai falhar de novo.
qual que é a sua decisão? Sabe, não é porque aquilo que você fez de errado, que te entristeceu, que te paralisou, que você vai fazer isso de novo. Basta você decidir. Basta você sustentar essa decisão sua como protagonista da sua vida e não como vítima. Então, assumir o papel de protagonista é você assumir o papel principal com todas as dores e as delícias inerentes dessa decisão. E é você resgatar esse poder que está dentro de você. E eu tenho uma cliente que ela estava durante muito tempo decidida a não se relacionar mais. Decidida a romper com... Ele falou assim, olha, eu não quero mais relacionamento. Por quê? Ela falou assim, olha, porque eu tô cansada, porque homem não presta. Daí a gente vai descobrindo que, na verdade, ela ouvia muito tempo da mãe dela falando que homem não presta. Então, ela já entrava dentro de um relacionamento sabendo o seguinte, homem não presta. Você acha que esse relacionamento ele estaria fadado ao sucesso? Então, desde a infância, ela foi produzindo essa mentalidade e isso foi se sustentando. Até que eu peguei e falei assim, ok, tudo bem. Então, qual que é a sua decisão? Ela falou assim, olha, eu decido hoje não me relacionar. Eu peguei e falei assim, então, quais são os seus sonhos? Ela falou assim, tá, poxa, meu sonho é ter uma família, é ter isso, aquilo, ter aquilo. E você vai ter uma família sozinha? E ela pegou e... ela pegou e falou, não, tal. Falei, até quando? E através de um processo, de um trabalho bem minucioso com ela, hoje ela está dentro de um relacionamento, está super feliz. Que bom. Mas existe um momento que você precisa quebrar esse ciclo de vitimismo. E esse ciclo de vitimismo tem que ser quebrado através de uma decisão. E essa decisão é como se você escapasse de uma armadilha. E essas armadilhas são o que te separam dos seus melhores resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Mas como trilhar esse caminho? Como sair desse ciclo de vitimização? Como você assumir o papel da sua própria vida e você tomar o poder novamente de decidir pela sua vida e pelos seus resultados? Eu quero, antes de eu fechar esse tempo com vocês, mas que você pense sinceramente e coloque muito amor nas minhas palavras. Que essas sementes que estejam sendo lançadas sobre você, elas caiam na terra boa que é o seu coração. E posso falar, alguns de vocês eu nem conheço pessoalmente ainda, mas eu sei que tem uma terra muito boa aí do outro lado. Eu sei que tem resultados maravilhosos e sonhos incríveis para você viver. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem metas, eu sei que você tem objetivos, eu sei que você tem propósito. E posso falar, Deus é o mais interessado que você viva os melhores dias da sua vida. Só que para isso você precisa decidir. Você precisa decidir para que Ele abençoe as suas decisões. E eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas alguém sabe. E eu quero aguardar esse momento. É verdade, Adriano, não é porque deu errado uma vez que vai dar errado de novo. Totalmente. Totalmente. Então, só que às vezes, sabe por quê? Para o nosso cérebro é muito tranquilinho para ele tomar a mesma decisão. Porque ele não quer economizar energia de pensar diferente. Porque o nosso cérebro foi feito para sobrevivência. Ele quer sobreviver. Então, o fato de você ter que pensar de uma forma diferente, ele vai falar assim, caraca, meu, é muita energia. Caraca, olha, é muita energia que eu vou ter que para poder sustentar, muita energia para poder sustentar essa nova decisão. E é isso mesmo. Decisões exigem energia, exigem foco. E isso só depende de você. Eu quero fazer uma arte aqui
Porque eu sou assim, né? Deixa eu até colocar um negócio aqui pra passar o filtro do André Fernandes. Eu quero chamar uma pessoa que é uma filha. Eu falo assim, das minhas filhas, ela é a primogênita, né? E, e teve determinado momento da vida dela que ela teve que tomar uma decisão. Então, que ela teve que tomar uma decisão e essa decisão trouxe mudanças bem significativas para ela. Mas o mais interessante, Antônio, eu vou responder a tua pergunta. Deixa aqui, que eu vou responder a tua pergunta. Tem uma parte do Rise Up que eu falo só como você manter o foco. O foco, ele tem um código para que você o sustente. E ele tem um código e esse código funciona. Então, o pessoal fala assim, é difícil ter foco? Não, existe um código que é para você sustentar o seu foco. Então, deixa eu só chamar essa minha filha aqui, que eu vou responder a sua pergunta. E... Obrigado, viu, Adriano? Obrigado mesmo. Pera aí, segura aí, gente. Muitas vezes aquilo que você procura, que você acha que é a tua necessidade, é o menor problema que você tem. E essa minha filha aqui, porque ela é uma filha, essa que é minha primogênita, viu? Quero que vocês conheçam, minha primogênita. Eu quero que você conte um pouco da tua experiência, daquilo que você achava que algo era sua necessidade, mas o que você precisava era coisa totalmente diferente. Porque tem muitas pessoas aqui que elas pensam o seguinte, igual quando você faz essa cara que eu pego você de surpresa, assim. Porque Você tá me tem ouvindo muitas bem? pessoas que acham assim, nossa, Val, sabe o que acontece? A minha necessidade é isso. Quando as pessoas chegam no escritório a primeira vez, elas vêm com um problema, elas chegam lá e o que elas precisam era algo totalmente diferente. E aquilo que elas tinham como um grande problema, na verdade, era o menor de todos. Tá. Então, eu quero que você conte um pouco pra gente. Pessoal, essa é a Karina, viu? Oi, Cá, gente, tudo bem? Você tá me ouvindo bem, Val? te ouço Tá bem, filha. bom. Bom, eu vou contar um pouquinho então de como foi meu processo de eu conhecer o Val e como que a gente evoluiu aí. A minha vida, eu posso dizer que antes do Val era uma e depois do Val é outra. Então eu tenho o antes do Val e depois do Val. O ano passado, há um ano e meio assim atrás, eu tava num momento bem difícil da minha vida. Foi um momento que, não que eu pensei em me matar, mas assim, se eu morresse não faria falta, sabe? Não seria algo ruim para mim. E, É, e daí, nesse dia, nesse período, eu tava totalmente perdida, não sabia muito o que fazer, não sabia o que falar, o que fazer, que decisão tomar. E daí eu conheci a Febracis, conheci o Paulo Vieira, fiz o treinamento do Paulo Vieira, foi um divisor de águas também. E nesse processo eu conheci o Val, porque o Val foi o meu consultor da Febracis. E quando eu estava falando com ele, ainda para comprar o treinamento, foi engraçado, porque eu falando com ele e eu, tipo, nossa, super cética. Falei, esse povo só quer me roubar dinheiro, crença limitante, né? Que as pessoas estão sempre querendo roubar dinheiro. condição, Tá cara. querendo É me roubar. condição. Tá querendo me roubar dinheiro. E daí, mas eu senti algo no meu coração, tipo, escuta o que esse cara tem para falar. E eu parei, escutei o que ele tinha para falar, a gente começou, então, a conversar, eu entendi o que ele fez, fechei o treinamento, e depois do treinamento, eu ainda voltei a falar com ele, porque depois de um mês do treinamento, eu voltei a sentir as mesmas coisas. Porque o treinamento é algo assim, ele muda muito, traz muitas coisas para você, mas você precisa ter constância, né? Você precisa fazer aquilo diariamente, isso. E daí eu procurei o Val, porque eu tinha sentido, foi muito bom aquela conversa que a gente teve e tal. Procurei o Val, a gente marcou um café, né, Val? E, Foi. e naquele dia ele olhou para mim com esses olhos dele aí, que ele já lê sua alma. E naquele dia eu falei, Val, eu quero fazer o ciclo de coach com você. E daí ele, tá bom, eu fui a primeira cliente no... Fui a primeira, Val?
Cá, porque assim, o que que aconteceu? Logo que a Karina, ela se conectou e terminou comigo, eu acabei saindo, Da Febracis, né? né? Eu fui a Eu primeira. acabei saindo da Francis para poder abrir meu escritório. E ela chegou e ela veio conversar comigo e eu falei assim, tá bom. Então, tipo, na verdade, a gente brinca que eu não vendi, ela comprou pela necessidade. Foi. Mas ela foi, na verdade, dessa leva. Eu já estava atendendo já anteriormente, mas ela foi dessa. Desde a minha saída da Febracis, ela foi a primeira, né? Cá, eu quero contar para você, eu quero que você fale é, daquilo que você achava que você tinha uma necessidade. E quando você menos imaginou, era uma coisa totalmente diferente. Eu quero que você fale o que foi esse totalmente diferente que você encontrou. Tá. Daí eu cheguei, então, eu cheguei lá e achei, não, eu preciso mudar no trabalho, eu não sei o que que eu preciso melhorar, eu quero mudar no trabalho, eu quero, sei lá, o que mais que eu cheguei lá com problemas. Você queria um relacionamento, Ah, você queria um monte de coisa. queria um relacionamento, porque, meu, 7 anos já, não só rolo, só curva de rio. Daí, e assim, e quando eu cheguei lá, eu achei que o Val fosse me ajudar profissionalmente, fosse me ajudar a fazer essas coisas mais voltadas pro âmbito profissional, né? Porque era um coach, falei, beleza, vai me ajudar nisso. Mas daí foi totalmente diferente, porque a gente começou a trabalhar as minhas emoções, que estavam totalmente relacionadas com toda a minha vida. Nessa descoberta aí de emoções, eu descobri o mais importante, né? Que é a base de toda a minha vida, que hoje faz toda a diferença para mim, que foi Deus. Que eu estava distante de Deus há 13 anos já, então fazia 13 anos que eu não me relacionava, que eu não tinha intimidade com ele, não conversava com ele. E o Val foi muito legal, que eu não esqueço de uma ferramenta que a gente fez, que era assim, olha, eu quero que você coloque quais são as suas prioridades, né? O que que são, quais são os seus valores, as coisas mais importantes para Quais são os você. seus valores? Isso, daí eu coloquei lá, Deus, né? Hipócrita pra caramba. Deus, família, amor, nananã. Coloquei lá as 10 coisas. Daí ele virou e falou assim, tá, agora eu quero que você priorize pela ordem que você dá para essas coisas. Não, minto, antes ele falou, coloca para mim Em assim, a ordem de ordem. importância. Coloca a ordem de importância e Deus em primeiro lugar, né? Foi. Deus em primeiro lugar. E daí ele falou, agora eu quero que você priorize pela ordem que você realmente dá para isso. Daí eu coloquei lá e era engraçado porque Deus era tipo primeiro, a ordem de importância para mim, mas a prioridade que eu dava para Deus era a última. Então ficou 1 e 10. Daí ele falou assim, Cá, enquanto você não olhar para isso, a sua vida não vai andar. Então a gente vai ter que trabalhar isso. Então, porque você está dando aqui atenção para algo que você não está dando atenção para algo que é muito importante para você. E então a gente começou a falar um pouco sobre Deus, sobre por que eu falava, fazia 13 anos que eu não falava com Deus, a gente falou muito sobre isso. E nesse trabalho aí, ele descobriu que eu tinha ali um problema mesmo. Eu achava que Deus não me amava, eu achava que eu não tinha perdão de Deus, eu achava que enfim, que eu não era uma filha amada dele. E nisso o Val me colocou para assistir um filme, que é A Cabana. Eu assisti A Cabana. E nesse filme eu voltei para Jesus. Foi nesse filme. Isso foi tipo, eu assisti o filme na sexta, eu tive sessão com o Val no sábado. E eu entendi realmente como é o amor de Deus, que Deus não faz realmente acepção de pessoas, não tem nada que possa nos afastar do amor de Deus. E desde então, meu relacionamento com Deus cada dia é mais íntimo, a gente se fala todos os dias, o dia todo a gente se fala. E assim, isso mudou tudo, não só o meu lado espiritual, mas mudou o relacionamento com a minha família, mudou o meu trabalho também, a forma como eu enxergo as coisas, como eu me posiciono. E, e é isso. Então, assim, eu fui lá no Val achando que eu precisava de algo para o lado profissional. E cheguei lá e ele me apresentou, me reapresentou, né, ao meu pai, que é meu pai amado, que é Deus, é Jesus. Cara, mudou tudo a minha vida.
E sem contar as outras coisas também, né? Se eu for falar de todas as áreas da minha vida que mudou, que mudaram. Ok, e hoje eu quero que você conte para o pessoal sobre a causa que você defende. Porque eu tenho total certeza que dentro do processo, foi o processo que você teve mais clareza referente ao seu propósito. Nossa, Então, eu quero que você falasse do Just Movement, né? sim, sim. Eu A quero que gente. você fale dessa causa que você defende. Pessoal, prestem atenção. O que é a clareza de identidade e a clareza de propósito? Ela pode trazer de transformação, de mudança na vida de uma pessoa, de clarificar o caminho de uma pessoa diante daquilo que ela tem de significado na vida dela. Sim, sim. É algo que sempre queimou no meu coração e que, assim, para mim é muito forte, é cuidar de pessoas, de fato. Então, no ciclo, né, Val? Eu cheguei a pensar em largar toda a minha carreira, lembra? A gente estava pensando em largar minha carreira e cuidar de pessoas de alguma forma, ou não sei, voltar a estudar psicologia, sei lá, me formar para coach também, de alguma forma eu ajudar pessoas, porque eu sei que isso é muito importante para mim hoje, né? E daí a gente conseguiu entender que eu ainda assim poderia continuar trabalhando onde eu trabalho e ter esse cuidado de pessoas. Mas a gente percebeu que também tinha uma área do servir, né? Que é uma das áreas, né? Que eu queria dedicar mais tempo para isso e que era algo que sempre queimou no meu coração, que era de fato ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso, assim, no ciclo a gente falou muito sobre isso. Então, no ciclo eu Deus te deu uma comecei. escola na sua família, Eu né? comecei, exatamente. Eu tenho um tio que ele vive em situação de rua e a gente no ciclo, né, Val? Lembra, a gente Foi. criou lá um plano de ação para eu ajudar ele a sair das ruas. Então, a minha mãe tinha uma casinha velha lá no fundo da casa dela, a gente arrumou toda a casinha, limpou, colocamos cama, arrumamos banheiro, enfim, para ele ficar lá. E hoje ele não tá mais nas ruas, ele mora no fundo da casa da minha mãe. Assim, mas agora ele precisa de um passo dois, né? Ele saiu das ruas, mas agora a gente precisa de um trabalho de tirar as ruas de dentro dele, sabe? Eu acho que seria esse Uma passo. fase de cada vez, né, Exato, filha? exato. E além disso, né, eu estou fazendo parte hoje do The Justice Movement, que é um movimento de justiça social, e ele tem 3 frentes aí, e a minha frente é do Beleza na Luz, que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade ali no centro de São Paulo e na Cracolândia. Isso. E assim, agora no período nessa quarentena, a gente não está atuante, porque a gente não está indo às ruas e fazendo os trabalhos comuns, mas acredito que em breve volte o trabalho. E em paralelo, eu estou trabalhando no Zion em Ação, que é um projeto da minha igreja, que a gente está indo para lá, para o centro de São Paulo e para Carcolândia também. A gente entrega cesta básica, entrega marmita, porque enquanto tem muita gente ficando em casa, tem muita gente que não tem onde ficar. E tem gente que Sim. também não tem trabalho, não está conseguindo trabalhar nesse momento, mas precisa comer, precisa pagar o aluguel. Ah, tem o auxílio, mas o auxílio às vezes paga só o aluguel da pessoa, né? E Sim. a comida e tudo mais o que eles precisam. Então, tem sido um momento muito bom. Enquanto eu vou lá para cuidar das pessoas, eu tenho sido muito cuidada também, muito amada pelo meu pai também. E é isso. Gente, se eu puder falar alguma coisa do Val para vocês, é que, tipo, cara, ele é incrível. O Val, ele é uma pessoa que ele consegue ler sua alma só com o olhar, sabe? Ele sabe exatamente onde que você precisa mudar. Ele sabe onde você precisa de ajuda. Às vezes não faz sentido o que ele fala na hora, sabe? Ele fala, não, vamos... Olha, eu tô Na vendo isso, maioria isso, das isso. A vezes. maioria das vezes não faz sentido algum na hora. Daí eu falo, Na hora, né? às vezes você fica bravo, você fala, não, nada a ver isso que ele falou. Mas sempre tem sentido, sim. E, e é incrível porque ele tem muita técnica, ele tem muito amor, ele tem dom pelo que ele faz. Ele não é só guiado por técnicas, ele é guiado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, são sessões onde vocês não vão somente tratar
todas as áreas da sua vida, mas você também vai tratar, você vai sentir uma presença muito gostosa de Deus, assim, em todas as sessões dele, que é Gente, incrível. cara, eu te agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Perdão, te interrompi. não, imagina. Era só isso mesmo. Eu te agradeço porque é muito interessante, porque quem faz o processo todo são as pessoas. Porque o que que eu faço? Eu ajudo as pessoas a clarificar o caminho, mas as decisões são elas que precisam tomar. E essa minha filha aqui, ela tomou, eu falo a minha primogênita, né? Ela tomou uma das melhores decisões da vida dela. Foi quando ela decidiu olhar para dentro dela mesma. E viu o quão preciosa e quão amada ela era. E desde o momento que essa menina chegou a primeira vez no meu escritório, que eu nem tinha escritório ainda, porque eu atendia em uma sala lá na Penha, eu atravessava o mundo para ir lá para atender. Verdade. E desde a primeira vez que eu olhei para ela, eu peguei e falei assim, eu falei, menina, você tem uma causa social, uma causa humanitária, você tem uma questão de acolhimento muito grande. E eu quero que vocês ouçam isso que eu vou falar agora. Para você que acredita que sou como uma profecia. Essa menina aqui que está aqui na frente de vocês, que vocês estão vendo pela primeira vez, é a Karina Cruz. Eu já a conheço. E você pode ter certeza que Deus vai entregar na mão dessa menina um dos ministérios de causas sociais mais poderosos da Terra, mas não poderosos para homens. Um dos ministérios mais intencionais. E vocês vão ver não o nome dela, mas vocês vão ver tantas famílias que serão supridas. Pessoas tirando de situações de risco. Ela tem uma causa humanitária profunda. E isso é chamado, isso é propósito, isso é algo que queima dentro do coração dela. E eu pergunto para você, o que é que queima o seu coração? O que é que você tem deixado para trás, tem deixado de viver porque você tem vivido de condição? Porque você vem vivendo baseado nas suas experiências do passado. Quando você vai decidir tomar um passo diferente? E cá, eu sou muito feliz. Luan, que bom que você está aqui. E esse Luan aqui é um príncipe. Interessante, né? Tem um príncipe e uma princesa na live. E... Desnecessário, Val. Não. Se não for assim, não sou eu. E, gente, eu quero que vocês acompanhem depois. Ká, eu quero que você coloque aqui nos comentários o nome do The Just Movement, como que as pessoas podem fazer para participar, como que elas podem fazer para contribuir de alguma forma, porque olha só, talvez você não consiga sair da sua casa talvez você não consiga sair da sua casa para ir até esses lugares, mas você pode contribuir de alguma maneira, pode contribuir financeiramente, você pode contribuir com um alimento, de alguma forma você pode contribuir. Então, talvez esse não seja o seu propósito, esse não seja o seu chamado de causas sociais, de tratar pessoas de vulnerabilidade, mas você pode contribuir de alguma forma. Então, se você sentiu algo que você pode contribuir, eu quero que você procure a Karina, viu, Karina? Quero que você procure a Karina, mande uma mensagem para ela. Se você quer conhecer esse trabalho, que é sensacional, acompanhe eles no Instagram e acompanhem também que logo mais a Karina vem com novidades aí. Eu gosto assim. Obrigada, gente. Obrigada, Val. Obrigado. Te Obrigado amo, mesmo. Te amo. Obrigada Também por te amo. tudo. Tá? Obrigado, viu? Beijo. Gente, fica aí. Beijo, Cá. Beijo. Eu quero finalizar com vocês rapidinho, porque o Antônio perguntou para mim, mas como manter a constância? Como manter a constância do foco? Antônio, você precisa de uma visão clara, você precisa ter o comportamento correto e você precisa ter consistência. Como é que você quer ter consistência se você não tem uma visão clara? É aí que está o código do foco. O foco está entre você, eu chamo isso de foco visionário, está entre você ter uma visão clara daquilo que você quer alcançar.
sabe? Em algum momento da minha vida eu parei e me vi aqui, me vi de frente de uma câmera que nem eu iria imaginar que seria uma câmera de celular, mas falando para pessoas, contribuindo com a vida das pessoas de alguma forma. Qual que é a visão que você tem daquilo que você quer alcançar? Quando você tem uma visão clara, é como se aquilo fosse um combustível para você. Só que o que acontece? A nossa mente é bombardeada o tempo todo de informações negativas, mediante aquilo que a gente consome, vendo, ouvindo e sentindo. Eu não vou nem entrar aqui em questões de TV, porque eu acredito que se você está aqui participando dessa live comigo, acho que a TV é a coisa menos importante que você assiste. Uma coisa é você acompanhar um jornal digno, com uma integridade de informação. Outra coisa é você ser bombardeado com mentira, com manipulação, que é o que a nossa imprensa mais vende hoje aqui no nosso país. Mas quando você alimenta a sua mente, alimenta a sua visão com conteúdos, quando você tem essa visão clara, não somente a visão da imaginação, mas você ver coisas referente àquilo que você quer alcançar. No final agora, eu vou falar para você referente a algo que Deus me deu como presente para esse tempo, que foi um treinamento. Então, quando você tem essa visão, você começa a ver coisas relacionadas a isso e você começa a se comportar com ações, se comportar com decisões, começa a se comportar com ações, decisões, também com sentimentos. Você começa a, como é que eu falo? Avaliar aquilo que você está sentindo, você começa a questionar muitas vezes os seus pensamentos, a questionar os seus sentimentos. Eu vou, peraí, isso aqui não está certo. Porque muitas vezes os nossos comportamentos destrutivos que a gente tem, eles nos afastam dos objetivos que a gente quer alcançar. Você acha assim que ler um livro é tranquilo? Eu conheço gente que lê livro em 3 dias. Mas eu conheço gente que lê livro em 3 meses, um livro só. Então, você consumir coisas que vão te colocar mais próximo do seu objetivo. E isso é comportamento. E você só consegue manter um comportamento se aquela visão que você tem é maior do que a sua maior desculpa. Eu falei ontem na live que autossabotagem, sabe o que é? É alívio. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e falar, autossabotagem é alívio. Autossabotagem é quando você deixa de fazer aquilo que é importante e você busca um refúgio. E esse refúgio pode ser uma rede social, pode ser uma notícia, pode ser a TV, pode ser o WhatsApp. Todas as vezes que você está num processo de autossabotagem, é como se você trouxesse alívio. Então, eu quero perguntar para você, o que é que não está bom? O que é que ainda não está claro para você diante daquilo que você quer alcançar? Que quando você quer tanto aquilo, você se distrai, você busca um alívio em uma coisa que é tão superficial e circunstancial. O que é que você está ganhando com isso? Porque alguma coisa você está ganhando. Nem que seja esse alívio momentâneo que você quer. Então, mas como trilhar esse caminho para sair desse ciclo de vitimização? E eu vou compartilhar com vocês algo que eu compartilhei com as pessoas da Drummond essa manhã. Primeiro, parar de dar desculpa e arrumar um monte de argumento para justificar as coisas que não deram certo. A justiça não vai te levar a lugar nenhum. A justiça não, perdão. A desculpa não vai te levar a lugar nenhum. A primeira coisa é a autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade pelas suas decisões e pelos resultados também que você vai ter. Que vai para o segundo passo, que é o quê? Assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas e sobre os resultados que você obteve. Então, melhore o quê? O seu autoconhecimento e identifique o seu mais alto potencial. Antônio, essa questão de tem dias de pensar que você não vai conseguir, tudo isso é crença, amigo. Tudo isso são muitas coisas que foram imputadas na sua infância, de que as coisas seriam muito difíceis, de que isso gera uma certa insegurança.
Então, todas as vezes que você pensa assim, poxa, eu não vou conseguir, é como se fosse uma guerra interna dentro da sua mente, dizendo assim, uma parte muito de você quer algo, uma parte muito de você acha que você não vai conseguir. E é um conflito que você vai administrando, conforme você vai desenvolvendo a sua inteligência emocional. Por isso que inteligência emocional é importante. Não é balela. A maneira como você lida com você mesmo, a maneira que você lida com as questões sociais, isso é importante, gente. Inteligência emocional não é besteira. 85, 90% quase das suas decisões você as toma emocionalmente. Se você não buscar inteligência emocional, se você não buscar resignificar as coisas que muitas vezes que estão te aprisionando, você vai viver esse ciclo vicioso. Espera aí só um instante. Fica comigo. Então, por isso que é importante você buscar, verificar o que é que você tem consumido de informação. Porque a nossa mente, as nossas crenças, elas foram formadas por tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. Sobre forte impacto emocional, ou se não por repetição. Então, existe hoje um processo de reprogramação de crenças que você consegue criar novas sinapses neurais no seu cérebro. E as pessoas que já passaram por diante de um ciclo sabem muito bem o que é isso. Só que assim, se você hoje não tem oportunidade de passar por um processo desse, você pode aprender o quê? Por repetição. Chega uma hora que você começa a ler tanto assunto ler tanto sobre aquele determinado assunto, que você vai repetindo tanto, daí você começa a ler livros, vídeos, cursos, YouTube, daí você desliga a TV, para com o WhatsApp, para um pouco com redes sociais, começa a ver conteúdo que vai te agregando, te colocando mais perto disso. Quando você menos imaginar, a chave o quê? A chave vira. Só que isso é repetição. Repetição, ela vem da palavra do latim repetere, que é fazer de novo, e petere é até destruir o alvo, ou até alcançar. Por isso que a repetição ela é importante. Você acha que é gostoso todo dia ir para a academia? Só quando aquilo vira um hábito, que esse é o objetivo. Quando a regra, quando a obrigação, ela vira um hábito. Quando a disciplina, ela vira um hábito. Daí fica gostoso, porque todo hábito é gostoso. Comer é um hábito, não é? Mas até que tudo isso, até que essa chave vire, amigo, tem que repetir. E vai repetindo, que vai chegar uma hora que a chave vai virar. Então, o autoconhecimento é importante. Outra é você buscar conhecer os seus limites. E a inteligência emocional vai te fazer alcançar isso. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Não existe síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vai ser para sempre assim. Não, filho. Você não precisa ser mais escravo e nem escrava das suas emoções, nem das suas dores. Primeiramente, existe um Deus que te ama e tem um propósito para sua vida. E eu posso falar uma coisa para você. O fim é melhor do que o começo. E os pensamentos que ele tem para você são pensamentos de bem, pensamentos de paz. E eu não estou falando aqui de religião. Então, deixe de esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Assuma o controle. Assumir o controle, eu digo, das suas decisões. Assuma o protagonismo. Sabendo que o quê? Que você tem alguém que te sustenta. Tem alguém que te sustenta nas suas decisões. Tem alguém que te sustenta nas suas ações. E é como eu falei, na nossa vida, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, procure soluções viáveis. Sabe? Procure soluções viáveis para aquilo que você quer alcançar. Tem uma parte dentro desse treinamento que eu falo sobre você buscar ferramentas que funcionam. Gente, tem uma universidade hoje no YouTube. Se você quer buscar conhecimento de inteligência emocional, você pode começar a me seguir. E tem diversas outras pessoas hoje, autoridades no mercado, que possam falar sobre isso. E além disso, procure ser bom, ao invés de apenas você se sentir bem. Seja alguém relevante.
Tem uma história do Caio Carneiro que ele fala sobre as pessoas do pratinho. Então, ele fala assim que tem algumas pessoas que são convidadas para festa americana, que fala assim, o que você vai trazer? Ah, você leva o refrigerante, eu levo a carne, e outro vai levar a maionese e um churrasco, vai. Daí tem aquela pessoa, cada um traz o pratinho. Então tem gente que traz sim o refrigerante, tem gente que traz o refrigerante, a carne, tem gente que traz a salada e o arroz, e tem gente que só traz o pratinho. Até quando você vai ser aquele que só traz o pratinho? Sabe? Não é que você tem que começar a se comparar com outras pessoas, porque a comparação ela é destrutiva. Mas primeiramente você precisa ser alguém melhor para quem? Para você. Quando você consegue ser alguém melhor para você, você consegue ser alguém melhor para os outros. Você não consegue dar para os outros algo que você não tem por você mesmo. Aí que tá o mal, quando as pessoas não têm uma identidade formada. E para você acessar a sua identidade, você precisa ir na fonte, não tem outro caminho. Você precisa acessar quem te criou. Você não tem o manual. Então, faça constantemente a seguinte pergunta: o que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer mais quanto a essa situação? O que é que eu posso fazer mais referente a essa circunstância? E eu quero finalizar fazendo um convite para você. No próximo sábado agora, eu lancei ontem esse treinamento chamado Rise Up, Rise Up significa erga-se. E eu chamei o Rise Up, mova-se mais rápido. Em determinado momento da minha vida, eu estava escravo das minhas condições, me vitimizando, colocando a culpa em muitas coisas, em vez de assumir a responsabilidade por aquilo que eu queria alcançar. Até que eu tomei uma decisão. E eu contei na live de ontem, eu não tenho tempo para contar agora, mas se você tiver curiosidade, assiste a live de ontem. E foi uma decisão de um curso que foi a formação em coach, que custava R$9.000. E naquele momento eu só tinha R$50. Era o que eu tinha naquele momento. E esses R$50 que eu dei, eles me fizeram viver o que eu estou vivendo hoje. Eu quero que você tenha a oportunidade de, muito em breve, estar comigo tomando um café no meu escritório, que fica aqui no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Ou se conectando comigo através do Zoom, para a gente conversar um pouco. Mas se eu não tivesse dado aqueles R$50 naquele momento, posteriormente eu não teria tomado. Ou teria demorado muito tempo para poder tomar, porque eu estava 5 meses do meu casamento. E esse valor que eu investi nessa formação foi quase 70% do valor que eu gastei em todo o meu casamento. Só que se eu não tivesse dado aquele passo, eu teria ido para casa e teria ido pensar e teria vivido uma condição de que eu não posso. Talvez eu não mereço, talvez não é para agora. Aquilo que você está postergando viver lá na frente é a decisão que você não toma hoje. Então, no meu perfil, se você não me segue ainda, seja muito bem-vindo, passe a me seguir. Eu quero me conectar com você. O Rise Up é um treinamento que era para ser R$197. Só que devido a essa história, essa primeira turma, eu vou fazer ele por R$47. É uma pizza que você vai deixar de comer para ter durante 3 horas, recebendo conhecimento de qualidade, para que você tome decisões e alcance os objetivos que você quer. Aí a decisão é tua. Eu não tenho como te forçar. O que eu tenho a dizer para você é assim, eu garanto que você vai viver uma das 3 melhores horas da sua vida. Até então. E eu me comprometo a estar 150% comprometido com você. A live está encerrando agora. Na verdade, daqui a pouco o Instagram vai me dar a notificação aqui. Mas existem pessoas que estão assistindo essa live hoje que já estão inscritas. Eu quero te agradecer por você ter decidido, por você ter dado esse passo. Para mim vai ser uma alegria, um privilégio muito grande estar com você nesse dia. E eu tenho certeza que essa pizza, essa pizza ela não vai te fazer falta. Que você vai ver que fala assim, foi a melhor escolha que eu tive para esse tempo. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui, é muito bem-vindo para me seguir. Se você ficou com alguma dúvida, mande uma mensagem para mim. Se não ficou claro alguma coisa, não caia nas suas condições. Pergunte assim para mim, falou, Val,
Eu não entendi. Se você quer se inscrever no RiseUp, você pode acessar o meu perfil, o link tá na bio e tá escrito assim: me inscrever agora. A live vai cair, mas eu vou